Bom, gente, chegamos então a mais uma sexta-feira, dia do resumão semanal. A respeito exatamente do dia de hoje, eu vou tratar muito rapidamente sobre a questão da inflação brasileira. Saiu o IPCA 15, ou antecipação da inflação oficial brasileira, e o problema de aceleração dos preços não está apenas localizado no ramo de energia elétrica. Tem mais coisas que aconteceram e eu vou apontar para vocês hoje. Sobre as crônicas do Fora de Curva, já no final do nosso vídeo, vamos tratar a respeito de questões jurídicas um tanto quanto fora do comum, um tanto quanto inusitadas, está bem divertido. Eu conto com a audiência de vocês até o final do vídeo. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E vamos pro trabalho, gente. Começando então nosso resumão semanal, na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, nós tratamos de dois assuntos. O primeiro disse respeito ao ministro da Economia da Argentina fazendo alguns acordos, especialmente no ramo de combustíveis e depois supermercados, para segurar a onda de alta de preços. E o efeito disso, evidentemente, não vai dar certo como não deu certo. Dias depois até ocorreu várias invasões da população argentina em lojas, supermercados, por conta de indícios ou efetividade de desabastecimento, com o povo lá sem grana para comprar o que precisa por causa das barberagens econômicas que fizeram nos últimos quase 4 anos. O segundo ponto que nós tratamos na segunda diz respeito ao governo federal agora do Brasil, querendo, através especialmente do Ministério do Trabalho, voltar a cobrar o imposto sindical. Até 2016, no máximo 2017, esse imposto era cobrado de todo trabalhador formalmente empregado e correspondia a um dia de trabalho por ano. A ideia do ministro Luiz Marinho, aprovada pelo presidente da República, é não ser mais um dia de trabalho por ano, olha que absurdo, e sim 1% do salário anual, que corresponde a mais de 3 dias de trabalho. Olha onde é que a gente está parando, gente. E agora, no decorrer dessa semana, as autoridades executivas do governo federal tentaram flexibilizar essa questão, dizendo que não é bem assim, que vai haver reuniões dos sindicatos, dos interessados para tratar disso, mas a gente conhece, reunião de sindicato é a maior picaretagem que existe. Só vai ser decidido alguma coisa quando estiverem na mesa de negociações apenas aquelas pessoas que concordam com esse imposto, com a volta desse imposto, aliás, que é um absurdo. É um crime contra a sociedade brasileira. Na terça-feira nós começamos o vídeo abordando a situação da economia chinesa, que depois da pandemia deles, que encerrou o ciclo apenas algumas semanas ou poucos meses atrás, por conta de isolamento social exagerado, o que aconteceu por lá, gente? Se esperava uma retomada do crescimento daquele país que não aconteceu, muito antes pelo contrário. Tem uma crise imobiliária bastante forte lá e especialmente grande parte das empresas não estão contratando e sim demitindo trabalhadores, e isso está pesando muito no desemprego de jovens lá até 22 anos. Mas a questão é a seguinte: o que aconteceu, qual é o contexto histórico que fez a China parar um processo de crescimento tão vigoroso, tão brilhante, desde o início dos anos 90, subitamente agora em 2023. Nós trabalhamos com isso, grande parte da culpa é do governo federal deles, do Xi Jinping, do presidente do Partido Comunista e do país, e fizemos um paralelo com o que está acontecendo no Brasil, com a economia desacelerando, e mostrando que a regulamentação ou a tendência de mais regulamentação na nossa economia, na nossa justiça, está sim levando o Brasil a uma situação de incertezas institucionais e econômicas que está afundando o nosso processo produtivo, comprometendo, é claro, a renda e o emprego das pessoas por aqui. Na quarta-feira nós fizemos uma das rapidinhas do Fora de Curva, na quinta também, mas vamos falar sobre quarta agora, abordando os seguintes assuntos. Em primeiro lugar, o provável fracasso de ampliação do BRICS, botando mais 6 países para dentro desse clube, mas invariavelmente ou quase que totalmente essas nações são ditaduras, são lugares onde não existe democracia, ou até pior no contexto organizacional. Envolve ou agrega países em conflitos históricos. Eu expliquei naquele momento os problemas já existentes dentro do BRICS atual, com disputas fronteiriças entre China e Índia, mas entrando esses novos países, dentre os quais Indonésia tem problema com a China também. Arábia Saudita e Irã foram convidados a entrar, os dois
tem uma guerra um contra o outro por procuração no Iêmen e também na Síria. Depois a Argentina vai mudar o governo de lá, quase que certamente, ou certamente vão admitir, e daqui a 2, 3 meses eles não vão querer saber do BRICS, vão buscar alinhamento com uma outra frente de países ocidentais. Então, essa ampliação desse grupo que a gente não sabe direito para que serve, vai ser um fiasco. Assim como vai ser um fiasco, eventualmente, se resolverem se aventurar a criar a tal moeda do BRICS. Eu só não comento mais sobre isso porque estou fazendo um resumão semanal. Se vocês quiserem mais apreciações a respeito dessa questão, coloquem nos comentários que eu faço um fora de curva especial sobre isso. Também comentei a respeito do caos pré-eleitoral na Argentina, já antecipei isso na análise de segunda, ou seja, muita invasão de lojas, especialmente supermercados, porque lá está uma bagunça, mesmo com o ministro da Economia querendo congelar preços, não conseguindo e não vai conseguir. O desabastecimento vai ser quase uma certeza e isso muito provavelmente ou certamente vai determinar uma mudança de poder ou uma mudança de linha de poder naquele país nas eleições que começam em outubro. Comentei também a respeito da Lua, que foi o primeiro país no mundo a conseguir uma aterrissagem, uma luacinagem, ou seja, pousou na Lua uma nave de maneira bem sucedida no polo sul do satélite natural do nosso planeta. O interesse lá não é apenas em função do ineditismo, mas pelo fato daquela localização do satélite conter água e conter minerais que podem auxiliar muito, ou certamente vão auxiliar muito, na fabricação de combustíveis e também na construção de obras, ou na própria superfície da Lua, ou mesmo em órbita, já que lá a gravidade é menor, a partir de matérias-primas lunares ou lunáticas, não sei como é que se chama. Depois eu fiz um comentário a respeito da JBS, aquela empresa do agronegócio, especialmente de carne bovina, mas tem outras subsidiárias com outros produtos, mas a influência dela no PIB brasileiro, segundo estudo feito pela FIPE, vinculada à USP, chegou a 2,1% do produto interno bruto brasileiro. Isso mais ou menos corresponde a toda a riqueza gerada pelo estado do Pará. Pensando assim, a JBS, se fosse uma unidade da federação, seria a 13ª mais rica do país. Isso não é pouca coisa não, gente. Mas não é só a JBS, é a JBS e toda a sua cadeia direta produtiva. E finalmente o último destaque diz respeito à Advocacia Geral da União, dando um cheque no IBAMA a respeito da proibição da exploração, ou pelo menos prospecção, de petróleo lá na chamada Foz do Rio Amazonas. E quando se fala em Foz do Rio Amazonas, pensa, é onde o Rio Amazonas desemboca, logo depois. Não, o Rio Amazonas desemboca no Oceano Atlântico e as jazidas de petróleo estão 150 quilômetros mar adentro, já sendo exploradas pelo Suriname e pela Guiana, e o Brasil, não explorando isso aí, que está no seu mar territorial, está perdendo dinheiro e está perdendo oportunidade de suprimento de petróleo que vai começar a faltar aqui, pelo menos produção própria, lá em 2028. Está certa a Advocacia Geral da União e está muito errada a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, junto com o IBAMA, que fizeram alguns argumentos muito frágeis, muito tendenciosos para impedir o aproveitamento econômico de tamanha riqueza que, além de abastecer o Brasil, vai enriquecer regiões que precisam de oportunidades, como especialmente o estado do Pará e Roraima. Na quinta-feira nós fizemos também uma edição das Rapidinhas do Fora de Curva, mas porque eu perdi o dia inteiro tentando guinchar meu carro na escola da minha filha, que o coitadinho estragou, só consegui hoje, na verdade, mas também não havia algum assunto que merecesse uma introspecção maior, uma análise mais profunda. Tratamos do que no dia de ontem? Em primeiro lugar, a encrenca que eu passei com o meu carro, onde eu recomendei muito fortemente. Gente, quem tem carro, seja da Fiat, da GM, da Volkswagen, ou Ford, não sei se tinha, com esse tal de câmbio automatizado, na Fiat chama-se Dualogic, nas outras montadoras não sei, fuja dele porque é uma fria. Pode dar felicidade para o motorista durante muito tempo, mas se você é como eu, que fica muito tempo com o mesmo veículo, não faz trocas anuais ou de pouco em pouco tempo, logo, em um certo momento ele vai dar problema e quando começa a dar problema, não para mais. É uma bomba na mão, então fujam enquanto podem.
Também abordei a morte do líder do grupo Wagner, o Periguzin, dentro de um avião brasileiro que foi atingido provavelmente por um míssil, e coloquei uma pulga atrás da orelha que eu ainda tenho, gente. Poxa, o Periguzin era uma pessoa que eu não gostaria de ter para vizinho, mas é inegável que, ao montar um exército de mercenários com mais de 20 mil soldados, uma super organização, é um bilionário, cara, e uma das principais atividades dele é a luta armada por encomenda, ele não pode ser um sujeito que não tenha boas faculdades mentais ou não seja inteligente. E colocar ele junto com as suas principais lideranças do próprio grupo Wagner no mesmo avião para sair de Moscou e ir até São Petersburgo, ou seja, a rota aérea mais utilizada pela Rússia e mais protegida, e não levar o míssil na cara, parece que foi um tanto quanto burrice e ingenuidade dele. E, considerando que ele nunca demonstrou que era burro ou ingênuo, eu levantei a questão mais como teoria da conspiração, eu confesso, de que Periguzin não estivesse no avião que foi derrubado e se evadiu por alguma maneira, não embarcou, para fugir da perseguição, porque é um sujeito que tem muitos inimigos. Mas é aquela coisa, eu considero isso apenas uma possibilidade, não uma realidade. Também falei a respeito da proibição da Índia de exportar açúcar, que é um produto muito consumido naquele país e teve uma safra horrível, e isso tende a impactar a gente aqui no Brasil na questão do preço do etanol, porque as usinas produzem ou açúcar ou etanol a partir da cana. Lógico que com a alta do preço internacional do açúcar, então, eles vão preferir essa opção ao fabricar o álcool para os nossos carrinhos, que o preço vai subir também, é óbvio. E por fim, ontem eu abordei uma análise bem rápida a respeito dos juros dos Estados Unidos, que estão falando que está no patamar mais elevado desde lá de 2008, quando eles caíram praticamente a zero por conta da crise financeira internacional baseada no mercado imobiliário. Aí eu comentei o seguinte, de 2008 para cá, teve algumas tentativas de se elevar as taxas de juros aos patamares praticados no final do século passado, mas isso acabou não acontecendo. Primeiro foi a própria crise de 2008 e depois, agora mais recentemente, lá em 2019, quando os juros norte-americanos e europeus estavam subindo, houve a pandemia do coronavírus, fazendo com que todos os países do mundo, e também o Brasil incluindo aí, baixassem seus juros aos menores patamares históricos novamente para minimizar os prejuízos no mercado pelo isolamento social. Agora, tanto a Europa como os Estados Unidos, superada essa fase pandêmica, estão recuperando as posições históricas da taxa de juros para remunerar de maneira pelo menos razoável as pessoas que querem poupar, querem aplicar no mercado financeiro. É só isso, não é crise, não é recessão nenhuma, como apontam vários analistas que estão interpretando dessa forma. Eu vejo de forma diferente. É apenas, repetindo, uma retomada de remuneração histórica para os aplicadores, no sentido do país construir a sua poupança, que é uma coisa necessária. E hoje, na sexta-feira, o BGE divulgou o IPCA 15, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, meio do mês, que é prévia da inflação oficial do Brasil referente ao mês de agosto. Mede os preços do dia 15 de julho a 15 de agosto. Aí, o que nós encontramos? Uma aceleração inflacionária, vamos lembrar, no mês passado houve uma deflação muito pequenininha e agora, em agosto, reverteu para uma aceleração inflacionária de 0,28%. Não é um percentual exagerado, mas não deixa de ser preocupante pelos componentes intrínsecos aí. A maior parte dos analistas atribuíram isso ao aumento de energia elétrica residencial. Sim, a energia subiu 4,59% nesse período, impactando em quase 0,18% da inflação total. Mas, gente, não é só isso, não vamos ser ingênuos. Vamos analisar os principais itens inflacionários e observar o seguinte: além da habitação, que inclui esse custo de energia elétrica, nós tivemos altas bastante importantes no preço médio, na inflação das despesas com saúde e cuidados pessoais, 0,81%. Isso inclui com muita força planos de saúde e também consultas médicas. Despesas pessoais, 0,6%, educação, 0,71%. O
que está acontecendo, gente? Sim, a energia é um custo importante, mas na medida em que, além de habitação, que agrega energia, nós temos outros 3 segmentos, 3 grupos com altas bem acima do que seria considerado razoável para essa época do ano, repetindo, saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais e educação, nós temos uma situação que nos indica que está havendo uma disseminação de alta de preços. Isso acontece normalmente quando segmentos econômicos que perderam poder de compra por conta de outros produtos que tiveram aumento e cujo consumo não poderiam abrir mão, como é o exemplo da alimentação no ano passado, que agora, por sinal, registrou queda de 0,65%, esses grupos que perderam importância relativa buscam recuperar o seu poder logo depois que os preços predominantes se acalmam. E é isso que está acontecendo. Mas agora, qual é a expectativa? É isso que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês. Olha só, gente, se sobe educação, se sobe alimento, ou se sobe até telefonia, subiu ali, pronto, acabou. Mas existem grupos de produtos que promovem uma instabilidade nos preços de toda a economia. Um deles é energia. Não só a elétrica, que, como eu falei, subiu mais de 4% na primeira quinzena agora de agosto e na segunda quinzena de julho. Então, quando compor a variação inteira de preços de 1º a 30 de agosto da energia, a variação vai ser muito maior e vai impactar muito na inflação total. Outra coisa que vai impactar muito é o que aconteceu na terça-feira da semana passada, que foi a alta bastante pronunciada do diesel e da gasolina. Isso vai gerar mais efeito na segunda quinzena e vai estar presente com muita força no IPCA fechado de agosto. Ou seja, se a inflação do IPCA 15 foi de 0,28%, provavelmente o fechado do mês, ou IPCA, a inflação oficial brasileira, vai se aproximar de 0,5% agora em agosto, por essas pressões que devem continuar no futuro, porque energia é uma coisa que custa para todo mundo. Então, todos os processos produtivos que dependem de energia elétrica, de diesel e de gasolina, vão ter custos maiores e vão tentar repassar isso para o consumidor, pressionando por mais inflação ainda. Então, muito cuidado. Os preços brasileiros, se eles estavam se comportando direitinho até algumas semanas atrás, a tendência é que isso mude radicalmente daqui para frente. Então, encerrando agora a parte mais circunspecta desse vídeo, vamos agora para as crônicas semanais. E aí, como eu falei, eram tretas jurídicas bem fora de curvísticas mesmo. E a primeira ocorreu no município de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. O que aconteceu por lá? Um sujeito foi multado por estar trafegando com seu veículo de uma maneira que, segundo a pessoa que o multou, não era adequada. O que ele estava fazendo? Ele simplesmente estava usando uma camisa que combinava com as cores do cinto de segurança. E aí o guarda, o fiscal de trânsito, não sei como é que chamam, usou a justificativa da multa. Até estou expondo para vocês aqui, vou ler, e desculpem tirar o foco da câmera, porque as minhas vistas não são mais aquelas que eram antigamente. Então a justificativa: a cor da camisa do condutor estava em contraste com a cor do cinto de segurança, não sendo possível a abordagem do condutor. E teve multa por isso, gente. Ainda bem que um vereador da cidade comprou a briga do motorista, que foi o vereador Erivelton Jaime, Partido Patriotas, e cobrou, evidentemente, explicações do Departamento Municipal de Trânsito. Agora não se sabe se a multa foi cancelada ou não, mas certamente devia ser. Imagina, não se pode nem mais agora combinar a cor da camisa com o cinto de segurança. Isso é uma declaração de que a democracia brasileira, tanto política até na moda, está com os dias contados ou já não existe mais. E agora, saindo de Minas Gerais, já que nossos causos hoje são predominantemente brasileiros, vamos lá para Alagoas, na cidade de Penedo, uma bela cidade, por sinal. Faz muitos anos que eu não passo por lá, mas guardo excelentes lembranças na minha memória. Mas o que aconteceu lá? Uma manicure chamada Corolaine Correia dos Santos, 26 anos, pasmem, ela foi assassinada. É uma coisa triste, eu não gosto de falar dessas coisas no fora de curva, mas a situação foi bem inusitada, gente. Lá em Penedo, como eu falei, o que aconteceu?
uma mulher desconhecida chegou no Instituto Médico Legal, se identificou como irmã da vítima e sabe o que ela fez? Cortou o cabelo da falecida para usar para alongar seus próprios cabelos. Onde é que nós chegamos? Não respeitar os vivos é uma coisa, mas até os mortos acabam sendo dilapidados de suas partes corporais que tanto prezam. O pai da moça, da falecida, quando chegou, foi preparar a filha para o velório, para o enterro, toda aquela coisa, foi informado de que a irmã da vítima estaria a preparando para o funeral. E aí o pai, mas peraí, ela não tem irmã, que história é essa? Quando foram verificar, a moça falecida já estava completamente careca. Que absurdo, gente. Isso são coisas que acontecem aqui no Brasil, mas eventualmente também acontecem no mundo. Ninguém está imune a tamanhas loucuras. Mas agora, para encerrar o Fora de Curva mesmo, e aí, não se esqueça do like, do compartilhamento do vídeo com a sua rede de contatos, e especialmente para os novos aqui que estão vendo o canal pela primeira vez. Fiquem convictos, se inscrevam aqui no Fora de Curva que vale a pena. Durante a semana temos algumas análises bastante interessantes, mas na sexta-feira nosso hábito, especialmente no finalzinho, é brincar um pouquinho mais. E agora, vamos para a Hungria então, sair um pouco das terras brasileiras, que estão muito estressantes. O que aconteceu lá? Tinha um sujeito que trabalhava numa empresa, o salário mensal dele em reais era em torno de 1.300. Ou seja, o sujeito tinha ganhos realmente modestos. E o que aconteceu? A empresa, por algum erro administrativo, depositou 367 vezes, não 365, 367 vezes o salário dele de uma vez só. O que ele fez? Ficou quietinho. E os responsáveis pela administração da companhia, quando perceberam o erro, pediram gentilmente: olha, foi um equívoco administrativo, você teria a bondade de nos passar de volta o dinheiro a maior que foi parar na sua conta? Imagina, o sujeito ganhando R$1.300 por mês, vem $500 mil de bagarotes de uma vez na conta. Será que ele não vai ficar atentado das ideias? Foi exatamente isso que aconteceu, e ainda mais, só para esclarecer melhor esse caso, ele tinha ficado empregado na companhia húngara apenas por 3 meses e erraram no cálculo da indenização. E aí, ao invés de pagar a rescisão contratual na moeda húngara, que é florins, seria o equivalente a 92.549 florins, pagou essa quantidade em euros, que é aproximadamente R$500 mil. E o sujeito demitido não estava mais na Hungria, estava na Áustria, ia devolver esse dinheiro? Olha, uma pessoa honesta devolveria. E ele se recusou terminantemente a fazer tal ressarcimento e a situação virou jurídica, causo de polícia. No final, o procurador distrital de Kaposvár, na Áustria, permitiu que a conta do ex-funcionário fosse bloqueada e a empresa recuperou 70 mil euros. Não foi todo o dinheiro, porque já tinha tirado 15.500 euros e tacado no bolso. Mas pelo menos o prejuízo na empresa não foi tão grande assim, e esse sujeito, mesmo com consciência pesada, vai usufruir por algum tempo de uma vida um pouco mais confortável. Gente, por hoje era isso. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, peço de novo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos. E aos novos espectadores, fiquem à vontade aqui para se inscrever e virar participantes do nosso Fora de Curva. Um bom final de semana, um excelente final de semana a cada um de vocês. Descansem bem, recarreguem as baterias, porque, como eu sempre digo, na segunda-feira, as bagunças no Brasil e no mundo sempre voltam com redobradas energias. Então a gente tem que estar mais forte do que nunca. Um bom final de semana de novo para cada um. Um forte abraço. Até breve. Tchau, gente.